Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Para dar início ao tema da entrevista de hoje, nossa equipe foi ver nas ruas o que as pessoas acham dos alimentos integrais. Vamos ver. É porque todo mundo fala que ele é muito bom para a saúde. E a gente que vai ficando mais de idade tem que se tratar um pouquinho, tomar cuidado, né? Então eu compro muito, de verdade. Uai, assim, um é por causa do preço e é porque eu não tenho esse hábito mesmo. Às vezes sim. E porque eu estava na dieta e geralmente na dieta eles indicam alimentos integrais, como pão, bolacha, biscoito, essas coisas assim. Eu particularmente acho ruim. Aí eu prefiro comer os normais mesmo que façam mal, mas eu prefiro os normais mesmo. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo no estúdio a nutricionista Amanda Fernandes. Seja bem-vinda ao Informativo. Obrigada. Os alimentos integrais são assim, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Sim. Mas eles são muito mais saudáveis, né? Sim. Ele tem os seus benefícios gerais para o nosso organismo. Por ser um alimento ali que não teve um processo de refinamento dele, então ele possui ali uma casca, possui uma película protetora, ele acaba que tem muito mais fibras e nutrientes nele. O integral que a gente vai falar é que tem todos os nutrientes de forma integral, que a gente pode falar para resumir. Assim. Isso. Mais benéficos de fato, sem ser refinados. Mas isso não quer dizer também que alguns alimentos, né, por exemplo, como o arroz, não seja benéfico, por ele não ter a quantidade de fibras que um arroz integral possui. Ele tem seus benefícios também de minerais e vitaminas, assim como o integral, ele só não tem uma quantidade maior de fibras. Então, os integrais são mais indicados tanto para quem está de dieta ou não, no dia a dia mesmo, né? Sim. Para quem está de dieta, no processo principalmente de emagrecimento, para a gente combater a obesidade, né, que a nossa população está cada vez mais com sobrepeso e obesidade, então são um excelente tipo de alimento para a gente estar inserindo, porque ele diminui a saciedade, porque quando a gente absorve esse alimento integral, ele absorve junto bastante água, que forma um gel, e isso deixa ali uma proteção na nossa camada, na mucosa intestinal do estômago. Isso demora a ser degradado. Então ali ele vai demorar mais tempo para ser absorvido e isso nos dá uma saciedade. Então se a gente tem uma saciedade maior, a gente fica mais tempo ali sem dar fome e acaba que a gente não sai beliscando ali os outros alimentos. Então ajuda a gente a comer um pouco menos e comer de forma saudável também. Né? Com certeza. E como colocar esses alimentos integrais no nosso dia a dia? Bom, a gente pode começar ali trocando os pães, escolhendo os pães integrais, torradas integrais, cereais também, como por exemplo aveia, escolher fontes de fibras, como por exemplo gergelim, psyllium, a chia, sementes de abóbora, que são ricas em fibras. Então, por exemplo, se a gente ali não quer consumir um arroz, que é o mais comum na nossa casa, integral, por ser mais caro, podemos sim estar adicionando o arroz branco, mas claro, a gente precisa de um auxílio dos nutricionistas para fazer o cálculo energético, a quantidade adequada, necessária, e a gente adicionar ali fibras. Por exemplo, essas sementes, vegetais, folhas verdes, que são ricas em fibras, e isso ajuda a dar um valor nutricional maior para aquela composição ali no prato, né? E também acaba que a gente diminui o pico de glicemia que um produto não integral possui. Então, adicionando essas fibras que são mais fáceis da gente estar comprando no nosso prato, fica mais saudável ainda. Isso melhora o preço também, que inclusive as pessoas falaram até na reportagem que é mais caro o produto integral. Com certeza. Ele acaba sendo mais caro pelo valor nutritivo, claro, isso então a indústria faz essa jogada, né, no valor. E também por um bom alimento integral, ele não pode ter conservantes.
até mesmo quando a gente for comprar, tem que verificar se não tem conservantes, porque quando tiver conservantes, açúcares ali, ele não pode conter mais de 5% daquele produto, que aí ele já deixa de ser integral. Então é sempre fazer essa observação. Aí o que acontece? Se o alimento ali não tem conservantes, ele demora menos tempo na prateleira, né, do supermercado. Então isso fica mais caro. Falando dessa prateleira do supermercado, o rótulo é uma questão que dá um pouco de trabalho para quem não sabe pouco da área, porque fala que é integral, e às vezes não é, tem uma farinha integral, uma misturada com outra farinha, não é? Com certeza. Eu sempre dou assim muita dica de que vai para o supermercado, a gente tem que ter paciência sim, de estar escolhendo os bons produtos, ler os rótulos de todos os produtos, a lista de ingrediente. Então, para a gente escolher um bom produto integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se ele tem ali uma segunda farinha, que é a farinha de trigo enriquecida, esse alimento já deixa de ser integral. Então, é a primeira observação. Leia o primeiro ingrediente. Leia a composição que aquele produto apresenta. Quanto maior uma lista de ingredientes, mais aditivos conservantes ele tem. Então, vamos selecionar os alimentos que têm uma lista de ingredientes menores. Por exemplo, um produto integral, ele pode ter ali mel, alguns adoçantes, já se tiver um açúcar refinado, gordura, excesso de gordura, aditivos, não pode ultrapassar de 5%, que aí ele já deixa de ser integral, então não tem um valor nutritivo. Então, sobre essa polêmica, nós temos uma reportagem que vai explicar um pouco mais sobre esses detalhes que ela estava falando para a gente. Que as regras que classificam alimentos à base de cereais como integral já estão em vigor. E o consumidor precisa estar atento aos rótulos que devem conter o percentual desses ingredientes. A tendência é que o consumidor comece a reparar na mudança de embalagens nas prateleiras. Ficará mais fácil de identificar os produtos integrais de verdade. Para se promover como tal, o alimento deve conter no mínimo 30% de ingredientes integrais e numa quantidade superior à de produtos refinados. Eu já vi que esse aqui mudou agora. Antes ele vinha 100% integral, agora ele está vindo de uma outra forma. A nova regra de rotulagem da Anvisa determina que produtos que descumprirem os requisitos não poderão utilizar na embalagem termos como integral ou com cereais integrais. Já os que atenderem às condições devem destacar a informação no rótulo e indicar a porcentagem do ingrediente, respeitando o padrão de fonte, cor e tamanho definidos na regulamentação. Fica bem explicadinho, principalmente para a gente que tem idade assim, que tem mais dificuldade. Então, mais explicado para a gente é melhor, né? Essa propriedade nutricional, ela acaba valorizando esses produtos. Então, é por isso que ficou, né, a Anvisa teve que estabelecer uma quantidade mínima desses cereais para uso da alegação integral, porque isso é uma propriedade desejada pelo consumidor. Então, os fabricantes usam essa informação e agregam valor a seu produto a partir daí. Os cereais integrais não passam pelo processo de refinamento e mantêm a maior parte das fibras, vitaminas e minerais. Eles melhoram o processo de digestão e oferecem menor absorção de açúcar. Os itens produzidos com base em cereais, grãos e farelos também dão sensação de saciedade por mais tempo. A produção de pães, bolos e cereais se adequou às novas regras desde 22 de abril deste ano. As embalagens antigas, fabricadas antes desta data, ainda podem ser comercializadas até a validade. No caso das massas integrais, as marcas terão mais tempo para se adaptar. O prazo para a mudança de rótulos termina apenas em abril de 2024. A norma não se aplica a farinhas integrais e a produtos compostos exclusivamente por cereais como o arroz integral. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária. Por isso, marcas que não se adequarem às novas regras podem receber penalidades, como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. O maior beneficiado é o consumidor, tá? Por quê? Porque ele não tinha parâmetros
né, do que seria um produto com ingredientes integrais, como é a característica, né, da rotulagem desse produto. Então a demanda veio através das associações de defesa do consumidor. A gente muitas vezes é enganado pelas informações ou pela falta das informações, né? E agora ficou mais claro. É isso que você falou, né, Amanda? A gente tem que ficar muito esperto com a questão dos rótulos. Justamente. Como eu disse, não custa nada, né, a gente ter paciência e ler de fato o produto que a gente está comprando, né? Se vale a pena mesmo, né? Tem questão de custo. Então a gente tem que fazer esse parâmetro que é um custo-benefício. Então, será que aquele produto realmente dá os benefícios? De fato, será que a indústria não está enganando? Então, por isso que nós, profissionais, né, estamos totalmente dispostos a fazer esses tipos de orientação. Porque os produtos integrais, os alimentos integrais, eles têm inúmeros benefícios, tanto para o aparelho digestivo também. Com certeza. É nosso corpo em geral. Todo mundo fala, né, que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele interliga totalmente nosso sistema cognitivo, nosso músculo. Então, a nossa microbiota intestinal bem trabalhada nos mostra a saúde do nosso corpo ali. Então, assim, os alimentos integrais, eles beneficiam a nossa microbiota, ajuda a evitar a constipação, sem contar também que diminui muito os riscos de doenças cardiovasculares, porque ele diminui as gorduras, né, a absorção de gorduras no nosso organismo, diminui o índice glicêmico dos alimentos, então é bom para pessoas que têm diabetes, que estão propensas a ter diabetes. E como eu tinha explicado sobre a questão da saciedade, ele ajuda no processo de emagrecimento. Então, ele é benéfico para todos os sentidos, para quem possui essas patologias e para quem também quer evitar de ter essas patologias. Exatamente. E para inserir um alimento integral, vale a pena investir no bom tempero, nas ervas também. Com certeza. Muita gente reclama do sabor dos alimentos integrais, mas hoje, por exemplo, se você compra um pão integral, ele vem ali várias sementes, né? Castanhas, e isso enriquece ainda mais o produto e deixa mais gostoso. Palatável, né? Crocante, aquela crocância nos ajuda a liberar hormônios do prazer. Então a gente come aquele produto com prazer. Por exemplo, se você um prato, uma refeição de um almoço, um jantar, onde tem um arroz, um feijão, uma verdura, uma salada, vamos caprichar nas saladas que tem fibras, vamos adicionar ali as sementes de chia, sementes de girassol, que são ricas em fibras, vai dar um valor nutricional muito maior, uma maior saciedade, diminuir o índice glicêmico dos alimentos que não são integrais ali. Isso vão ser benéficos para o nosso organismo. Exatamente, falou tudo. Sim. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo.